Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Política na Veia. E antes de eu iniciar esse vídeo super importante, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Assim o YouTube sempre te notifica quando eu gravar um vídeo novo. E nessa pré-campanha é crucial você acompanhar todos os nossos vídeos. E se você ainda não é inscrito e não viu os nossos vídeos, vai lá e acompanhe que você vai ver os primeiros passos que um pré-candidato tem que dar para entrar na frente dos seus concorrentes. Então vamos para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre oratória. Eu sou Darlete Ghettoni, eu sou coach, mentora de comunicação e mentora eleitoral. Então nós vamos falar hoje sobre oratória para pré-candidatos. Gente, já é do saber de todos que quem domina a oratória domina o mundo. É só você buscar nos nossos antepassados, nos grandes nomes da humanidade, as pessoas que marcaram época, as pessoas que ficaram na história, dominavam a oratória, arrastavam as multidões pelo seu jeito de falar, pela sua fala apaixonada e apaixonante. Quem não se lembra daquele discurso que ficou marcado para sempre do Martin Luther King? Eu tenho um sonho. Gente, eu tenho um sonho. As pessoas todo mundo tem um sonho. E quando ele falava que sonhava com uma sociedade que todo mundo tinha os direitos iguais, homens e negros, pobres e ricos, isso arrastava multidões. E não era só pessoas, não eram só pessoas negras, eram pessoas de todas as raças, de todas as crenças. As pessoas iam atrás dele, tanto que ele foi assassinado porque ele se tornou um grande líder mundial. Outra pessoa que também foi assassinada, você não vai ser assassinado, calma. John Kennedy. John Kennedy tinha uma oratória perfeita. A oratória, gente, quem domina a oratória, ela domina e arrasta multidões e convence tanto para o bem quanto para o mal. Um péssimo exemplo que nós temos, que foi o maior genocida da humanidade, Adolf Hitler. Ele convenceu toda uma nação de que o Holocausto era a melhor opção. Então, a primeira coisa que um político tem que dominar é a oratória. E para dominar a oratória tem técnicas. Você tem que estudar, você tem que se preparar. Você não pode ir de qualquer maneira para uma corrida eleitoral. Mas te acalme, se na sua cidade não tem curso de oratória, aqui você vai ver todas as dicas, tá? Na minha mentoria eleitoral, no curso eleitoral, tem um módulo só de oratória para candidatos. E aqui também, se você me seguir no Instagram, @DarleteGhettoni, tem várias dicas de oratória. E essa oratória aqui é assertiva para você, candidato. Desculpe. Quando você for discursar, você tem que saber, o discurso ele tem que ser direcionado. Peca muito os candidatos que tem aquele discurso decorado, que ele vai falar para A, B e C e fala o mesmo discurso. Fica aquela coisa maçante, fica a impressão de que ele nem estudou, que ele nem procurou saber para quem que ele ia discursar. Ele nem procurou saber quais seriam as demandas daquela comunidade. Por favor, você que está aqui me acompanhando, não faça isso. Quando você for discursar, e discursar eu falo, não é para uma grande multidão não, é para uma, é para duas, para três pessoas. Nessa pré-campanha, se você for na casa de alguém, num certo bairro, for falar, já é um discurso, gente. Você já vai estar usando a sua oratória para convencer aquelas pessoas que você é a melhor opção. Então, quando você for usar a sua oratória, se você não puder ir na frente, mande uma pessoa sua ir lá saber quais são as demandas daquela comunidade. O que eles precisam, o que falta para eles daquela comunidade. E chegando lá, mesmo que você saiba, pergunte. É muito bom perguntar, porque às vezes uma pessoa dá uma informação e faltou outra. Então pergunte o que vocês precisam além disso, disso e disso. A pessoa vai falar, nossa, ele já está a par do que nós precisamos. Muito bom, nós precisamos disso, além disso, 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 entendeu? Isso serve para pré-campanha e para a campanha em si. Mas a campanha são 45 dias. Ninguém faz nada em 45 dias. E quando você for discursar,
que for lá um discurso do seu partido, vai ter muitos candidatos disputando alguns minutos e é muito rápido. E às vezes as pessoas nem prestam muita atenção no que você está falando. Então, como aqui nas redes sociais, os primeiros segundos, os primeiros 30 segundos, 1 minuto da sua fala é o que vai decidir se a pessoa presta atenção no seu discurso ou não. Na pré-campanha e na campanha também são os primeiros minutos, são a introdução da sua palestra, do seu discurso, que vai dizer se o discurso vale a pena ser ouvido ou não. Então se prepare e capriche na introdução. Traz eloquência, traz motivação, traz emoção, fale ao coração da pessoa. Eu já vi candidatos que decoram aquele discursinho e fica falando sobre ideais políticos, sobre ideais partidários. As pessoas não querem saber sobre ideais partidários. As pessoas querem saber o que você vai transformar na vida dela com a sua gestão. O que você vai fazer de diferente na vida delas. Por que elas devem votar em você e não no Beltrano? Você entende? Então, e não gaste os seus preciosos 30 segundos falando sobre o que você é, o que você fez, só você. Não. Gaste os primeiros 30 segundos falando coisas que vão chamar a atenção do o que você vai fazer por aquela comunidade. Depois, lá no meio do discurso, se a reunião for só sua, você pode falar quem você é, da onde você veio, isso é legal também, tá? Mas se a reunião, se você estiver já na campanha e vários candidatos estiverem junto com você, não gaste seu tempo falando sobre você, gaste seu tempo falando sobre a transformação que você vai gerar na vida do seu eleitor. Por que ele deve te escolher e não escolher o outro candidato que falou antes de você ou que vai falar depois? Você compreendeu? Então, gaste um tempinho, não seja aquele candidato preguiçoso que vai, eu sou bom, eu falo de improviso. Que você é bom e fala de improviso? Os melhores palestrantes do mundo, eles treinam. Eles nunca falam de improviso, eles treinam muito, e quando falam de improviso é porque eles treinaram tanto que está tudo aqui, ó, muito bem guardado. Então, se você é candidato de primeira ou de segunda viagem, por favor, não fale de improviso, mande alguém, mostre para as pessoas que você é capaz, mostre para as pessoas que você está preparado, mande alguém na frente para saber, enumerar, listar para você as dificuldades daquela região. Quando a pessoa chegar e ouvir o que você tem para falar, vai falar, nossa, esse cara está por dentro, ele sabe do que nós precisamos. Outra coisa, quando você já fez aquela boa introdução, já captou a atenção do seu eleitor, do seu possível eleitor, conte um pouquinho da sua história. Quando eu fui candidata a deputada estadual, eu contava a história de vida da minha mãe e contava a minha história de vida. E eu colocava que eu tinha um sonho de deixar um legado para as pessoas como minha mãe deixou. De orgulhar os meus filhos como a minha mãe nos orgulhava. Minha mãe tem uma história de vida linda, ela fundou o bairro onde nós moramos. E eu queria isso também, então eu emocionava as pessoas. Tinham pessoas que até choravam com a minha história. E depois, é claro, eu mostrava o que eu queria fazer e tudo isso quando a reunião era só minha. Quando a reunião era com vários candidatos, eu era mais objetiva, porque o tempo é cronometrado e quando é muito candidato, ninguém quer ver aquela pessoa que está falando muito. E o locutor que está ali presidindo, ele vai falando, candidato, rápido, fica chato, né? Então, mas conte uma boa história, elabore, escreva a sua história no papel, mas escreva ela de forma que ela fique emocionante, que ela motive as pessoas a fazerem melhor, a serem pessoas melhores. Ah, mas como? A minha história não tem emoção? Toda história tem uma emoção. O brasileiro, por si, já é um povo lutador, é um povo bravo, é um povo guerreiro, é um povo que cai, é um povo que se levanta. Então, bote emoção ali na sua história e emocione quem está ouvindo você. Eu também já vi candidatos que, igual eu falei antes, eles chegavam e falavam o mesmo discurso para todas as pessoas e ficava aquele discurso tão maçante e ficava falando sobre ideais políticos, sobre siglas partidárias. Ninguém quer saber disso.
Ninguém quer saber disso. Tanto para vocês verem que ninguém quer saber disso, que tem pessoas letradas, tem pessoas com alto grau intelectual que quando se candidatam não ganham. Porque às vezes o discurso é tão maçante, ele quer ir tão técnico, tão assim como um cientista político mesmo, que fica uma coisa maçante, ninguém quer saber disso, todo mundo está cansado, todo mundo, a vida é imediatista, as pessoas querem saber a transformação que você vai fazer na vida dela. Então use esses momentos preciosos da sua oratória para mostrar que você é a melhor opção. E seja um candidato camaleão. Como assim candidato camaleão? Em cada localidade que você for, você muda o seu discurso. Muda, é claro que a sua história vai ser a mesma, mas você vai falar o que as pessoas querem ouvir naquela comunidade. Você vai numa comunidade onde é uma comunidade de classe média alta, onde tem asfalto, tem saneamento básico, você vai falar que você vai lutar pelo saneamento básico, pela pavimentação asfáltica, eles vão dar atenção para você, tudo isso eles já têm, entendeu? Então você tem que ser perder um pouquinho do seu tempo, ou ganhar um pouquinho do seu tempo, na verdade, e ir lá saber o que eles estão precisando. Agora você não vai numa comunidade bem carente e vai prometer coisas que eles não estão precisando. Às vezes eles estão precisando de uma creche, de asfalto, de saneamento básico, de iluminação pública. É isso que você tem que falar, que você vai lutar. As pessoas querem ouvir o que elas precisam ouvir. Então seja você o mensageiro dessa palavra bonita. E outra coisa, não prometa nada que você não possa fazer, tá bom? Não prometa coisa que não está na sua alçada. Não prometa coisa que depende do executivo, que depende do governador, que tem que partir do governador, que não é competência de um deputado. Tem pessoas que estão tão desinformadas sobre o que é legislativo e executivo, a diferença entre eles, que ficam falando que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, prometendo coisas que tem que partir do executivo. Então, por favor, estude um pouquinho, tá? Antes de se lançar pré-candidato, estude um pouquinho, porque as pessoas hoje, elas não estão tão desinformadas assim, não. As pessoas sabem o que é da alçada de um deputado, de um senador, de um governador, tá? De um prefeito, de um vereador. Então não vá assim, não, o povo não sabe de nada, o povo nem para ler. As pessoas estão cada dia mais bem informadas. É claro que ainda falta muito para todos saberem votar, porque muitos ainda são enganados por falsas promessas, por vendas de votos. Eu nem vou entrar nessa seara agora. Um outro vídeo eu vou falar sobre isso com você. Mas então, estude certinho e sabe o que você pode falar. Não prometa nada que você não possa fazer. E outra coisa, não perca o seu precioso tempo falando mal dos seus adversários. Tem político que engrossa a voz, que estufa a veia do pescoço para falar mal do seu candidato, do seu adversário, do seu concorrente, naqueles minutos preciosos que ele tem para falar da sua vida, dos seus projetos, do que ele vai fazer para aquela comunidade. Ele perde tempo falando mal do seu concorrente. As pessoas não querem isso. Isso é política antiga, a velha política. As pessoas estão saturadas disso. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Fale de você. Quem é que sabe mais sobre você do que você mesmo? Você é a pessoa mais indicada para falar de você. E se alguém falar, candidato, e fulano? Olha, eu vou falar sobre mim, porque eu sei o que eu penso, eu sei o que eu quero. O fulano fala sobre ele. Fale assim que as pessoas vão gostar. As pessoas estão cansadas dessa rixa, dessa velha política, um denegrindo a imagem do outro. E nós estamos num cenário político, numa época tão tumultuada, né? Nós estamos numa época onde as pessoas estão saturadas de tantas falcatruas, de tantas mentiras no nosso sistema político. Também não vou entrar nessa seara agora, tá bom? Mas não perca o seu precioso tempo falando das outras pessoas. Fale sobre você e sobre a transformação que você vai fazer na vida daquelas pessoas. E para cada comunidade que você for falar, use um discurso adequado para as necessidades que eles têm. Não faça aquele discursinho decorado e fajuta que não vai convencer ninguém.
Eu conheci na última eleição uma pessoa maravilhosa que tinha lindos projetos, que era uma pessoa do bem, mas ela tinha tanta vergonha de falar em público que ela dispensava a hora que as pessoas chamavam ela, ela dispensava, ela não falava e ela não foi eleita. E pessoas que tinham uma boa oratória, que talvez não tinha a competência que ela tinha, foram eleitas. Por quê? Porque dominavam a oratória. Você já se deparou com duas pessoas? Uma você conhece e sabe que é uma pessoa boa, de boa índole. Outra você conhece e sabe que é um falastrão, que fala demais, mas que tem um caráter duvidoso. E quem ganha a eleição? A pessoa que sabe usar a oratória. Porque quem domina a oratória, domina o mundo, meus queridos. Então treinem a oratória. Treinem uma oratória assertiva para tocar no coração do seu possível eleitor. Fica comigo, porque eu vou te dar o caminho do voto, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre o fim do prazo para os candidatos mudarem de partido. Fiquem atentos, viu, pessoal? Não percam esse prazo. A gente vai ficando por aqui e me siga nas redes sociais, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo, que cada vídeo é importante nessa caminhada da sua pré-campanha, que é a parte mais importante da sua campanha, porque em 45 dias ninguém faz nada. Então treine a sua oratória, domine o mundo, encante e arraste multidões junto com você. Um beijo grande, a gente se vê no nosso próximo vídeo.